Amém? Bom estar de volta aqui, a rever Pastor André, Pastor Moisés, suas famílias, o presbítero Demétrio e muitos outros irmãos amados aqui. Aproveito a oportunidade para parabenizar as mães aqui presentes, que Deus continue a abençoá-las sempre. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro que foi escrito por Samuel, 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Segundo Samuel, capítulo 18, verso 33. Se os irmãos não se incomodarem, gostaria de pedir que ficassem de pé para nós lermos. É um versículo só, em reverência à palavra do Eterno. Amém? Diz assim o texto sagrado: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Podem sentar. Amados, eu sei que hoje é um dia especial para as mães e muitas vezes, talvez, muitos esperem ouvir uma palavra voltada para este assunto. Não será o caso. Aproxime mais o microfone um pouquinho. Bom, esse é o meu problema. Estão me ouvindo? Então eu tenho que começar tudo de novo. Obrigado. Como eu dizia, talvez muitos esperassem uma ministração voltada para o assunto das mães. Não será, mas será para os pais no geral. O ano passado, lá na igreja, nós aproveitamos esse mês de maio, que chamam Maio Amarelo, e fizemos uma série de mensagens que era intitulada Maio Amarelo, prevenindo desastres na família. E nós tivemos a oportunidade de falar algumas coisas das que eu reporto importantes falar nesta manhã aqui. O relato que lemos é um dos mais tristes e comoventes que eu conheço na Bíblia Sagrada. É o relato do momento em que levaram para o rei Davi a notícia de que o seu filho Absalão tinha sido morto. E ele, desesperado, chorou e clamou e citou o nome do filho várias vezes. E para nós entendermos a razão de tudo isso, é preciso que recorramos à história de Absalão, o filho que havia sido morto. Absalão, queridos, foi o terceiro filho na ordem sucessória do rei Davi. E nós vamos encontrar isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, verso 3. E segundo o relato bíblico, era um homem muito bonito. Em Israel não havia ninguém semelhante a ele, tão celebrado em sua beleza, como consta no capítulo 14, verso 25. Amnon, o primogênito de Davi, não era, vamos dizer no ditado popular aqui do Nordeste, flor que se cheire, e elaborou um plano para estuprar a própria irmã, como nós conhecemos a história. E a menina era irmã de Absalão por parte de mãe, e Absalão, obviamente indignado e frio como era, arquitetou um plano para tirar a vida do irmão. Um irmão matou o próprio irmão. Todos nós conhecemos a história, eu estou apenas fazendo um relato en passant para que nós possamos entender o texto que lemos.
2 anos após o estupro da irmã, Absalão organizou uma festa, cujo objetivo era matar o irmão. E após a morte do irmão, ele fugiu e ficou ausente por 3 anos, como consta no capítulo 13º do segundo livro de Samuel. E Davi, durante esse período, pranteava o filho morto. E a Bíblia narra que, passado esse período, Davi cessou de perseguir Absalão, porque se consolou com a morte de Amnon. E passados mais esses 3 anos, por iniciativa do comandante do exército de Israel, Joabe, Absalão voltou para Jerusalém e ficou 2 anos sem ver o pai. Voltou, o pai disse: traga ele, mas eu não quero ver o rosto dele. E aí Absalão voltou, ficou 2 anos, e passados aqueles 2 anos, ele mandou dizer para o pai: para que vim de Jesus? Melhor seria ter ficado lá. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. E depois disse que Absalão disse isso, começou a conspirar contra o pai. Segundo Samuel capítulo 15, do verso 1 ao 6, há esse relato. E 4 anos após essa conspiração, usurpou o trono do pai. Tomou o reino e ainda arquitetou um plano para matar o pai. E o rei então reuniu os homens que estavam com ele e partiu para enfrentar Absalão a fim de se defender. Claro, óbvio. No entanto, ele recomendou aos líderes de suas tropas o seguinte: tratem bem o jovem Absalão. Quando o capturarem, tratem-no bem. E só que Joabe matou Absalão, e foram levar a notícia para o rei. E aí chegamos no texto que nós lemos, o lamento comovente, desesperado até, do rei. Reagiu de forma tão comovente que creio que qualquer um que estivesse ali naquele momento teria sido tomado pela emoção também. A pergunta é, meus amados, o que levou o rei a reagir de forma tão comovente a saber da morte de um menino que, na realidade, a morte traria, para todos os que estivessem de fora, traria descanso para ele, para aqueles que estivessem vendo tudo que acontecia. O que levou o rei a agir daquela forma? Porque Absalão, como a gente pode ver aqui por esse relato muito rápido que fiz, era um homem frio, calculista e vingativo. Observem quanto tempo ele esperou. Eu fiz um relato rápido, mas ele passou 3 anos fora de Jerusalém, depois passou mais 2 anos, quando voltou já são 5, depois passou mais 4 anos arquitetando todo um plano para poder usurpar o trono do pai. Era um homem calculista. Ainda assim, o rei Davi ficou inconsolável pela morte do seu filho. É como se ele dissesse o seguinte: Salomão, meu filho, no relato que nós lemos, onde foi que eu errei? Como eu gostaria de voltar no tempo para fazer tudo diferente. Quem me dera ter morrido em seu lugar. E desse relato muito rápido que fiz, eu gostaria de que nós meditássemos em algumas lições que ficam no texto para os dias atuais, para quem é pai, para quem é mãe, para quem pretende ser pai e para quem é filho também. E a primeira delas é que a gente percebe que o rei Davi lamentou profundamente a morte do filho, porque ele era um pai ausente. As muitas atribuições de monarca o tornaram ausente. A Bíblia, à exceção de uma única passagem que tem no livro de Provérbios, no capítulo 4, que Salomão relata um momento de convivência com o rei Davi, a Bíblia não traz nenhum outro relato de Davi presente na vida dos filhos, como pai. E quando ele foi convidado por Absalão para ir para a festa que havia sido preparada para o assassinato de Amnon, ele não sabia que era para um assassinato, ele foi convidado para a festa.
se recusou a ir, argumentando que seria muito pesado para o filho, haveria muitas despesas para o filho. Você vai encontrar isso no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, verso 25. Ainda assim o filho insistiu, mas ele não quis ir. Por óbvio, o filho sabia que ele não iria, porque se ele estava arquitetando um plano para matar o irmão, jamais iria chamar o pai para ver aquilo. Mas ele sabia que o pai era ausente, então ele convidou, sabendo que a resposta seria um não, porque se tratava de um pai ausente. A ausência dos pais, e aí eu já quero trazer para os dias de hoje, a ausência dos pais é uma das maiores causas de problemas nas famílias nos dias atuais. Uma das maiores. Há filhos que se suicidam porque enfrentam problemas e não podem contar com os pais, não podem contar com a orientação deles, com o apoio deles. Há filhos que são mais amigos de pessoas estranhas do que dos pais. Estou falando de pais cristãos, pais que vivem nas igrejas, pais que não conversam sobre Deus com os filhos, pais que não fazem parte da vida dos filhos, que não procuram saber como eles estão, com quem eles estão andando, que acham que trazer para a igreja somente é o suficiente. E há muitos pais, inclusive, que trazem os filhos para a igreja e afastam eles da igreja na mesa de casa, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, falando mal de A, de B, de C, comentando os problemas da igreja na frente das crianças. Há pais que, se os filhos os procurarem para conversar qualquer coisa, eles vão transferir a responsabilidade para outros, que eu falo nisso daqui a pouco. Mas a primeira coisa que a gente vê é que Davi era um pai ausente. Pai, mãe aqui presente, como eu que sou o pai, nós precisamos vigiar para não ser ausentes no momento em que nossos filhos precisam. Para isso nós precisamos muito da ajuda do Deus eterno, porque não existe uma fórmula. São pessoas pecadoras, nossos filhos são pecadores, independentemente da idade, têm defeitos de caráter, e por isto mesmo carecem do nosso socorro, tanto espiritual, quanto o socorro da presença física na vida deles. Vão achar ruim? Vão dizer que é mico? Vão, mas é responsabilidade nossa, e muitos pais abdicam disso. A segunda coisa que a gente vê é que Davi, além de ausente, o rei Davi era um pai omisso. Em todas as oportunidades em que a Bíblia relata a necessidade de ele atuar em relação aos filhos, ele preferiu não agir. Quando Amnon estuprou a própria irmã, como eu falei agora há pouco, diz o texto que ele, o rei Davi, ficou furioso. Mas a Bíblia não relata nenhuma atitude, nenhuma ação tomada por ele, motivando ou buscando corrigir a atitude do filho. E isso motivou Absalão a tomar uma atitude totalmente errada, que foi uma atitude vingativa, matar o irmão. Tivesse o pai agido, não fosse ele omisso, certamente obviamente que a gente está falando de algo que Deus tinha o controle da situação, mas humanamente falando, aqui, tivesse ele agido, aquela situação não teria ficado tão grave. Quando ele autorizou Absalão a voltar para Jerusalém, ao invés de julgá-lo, porque ele como rei era juiz e deveria julgar, mesmo que fosse para fazer uma aplicação extensiva da lei, já que se tratava do julgamento do filho, mas ao invés disso, o que ele disse foi que não queria ver o rosto do filho, e o filho voltou e ficou lá renegado 2 anos, 3 anos, em um lugar lá, 2 anos melhor dizendo, sem vê-lo. E quando 2 anos após ele o viu, a Bíblia relata que houve apenas um beijo frio, não relata que houve diálogo, não relata que houve, por exemplo, arrependimento por parte de Absalão, não relata que o pai o questionou ou
procurou saber as razões pelas quais o filho agiu daquela forma. Foi um encontro frio, totalmente diferente do que deveria ocorrer com alguém que não se omite diante das circunstâncias. E quando nós observamos, já tempos depois, como o rei Davi era omisso, em todas as ocasiões, para não ficar apenas no exemplo de Absalão, anos depois, quando ele já estava para morrer, e havia dito que o sucessor dele seria Salomão, o filho mais jovem do que Absalão, Adonias, decidiu que iria reinar. Diz o texto que ele, em 1 Reis, consta que ele disse: eu reinarei. E o texto narra que ele conspirou contra o comandante do exército e contra o sacerdote e assumiu o trono. O comentário do escritor do primeiro livro dos reis é relevante para nós entendermos por que Adonias fez aquilo. Capítulo 1, versos 5 e 6 do livro dos reis, consta o seguinte: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. E aí vem o comentário do verso 6: seu pai, o rei Davi, jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Então a gente vê aqui no comentário do escritor do primeiro livro dos reis, que o rei Davi tinha o hábito de esquivar-se da disciplina, de disciplinar os filhos, de confrontá-los, de perguntar o porquê eles haviam feito isso ou aquilo, como consta no texto. Simplesmente ele se omitia, e isso resultou em desastres terríveis, como nós estamos vendo na sua família. Desastres que qualquer um de nós, Deus nos livre, passássemos por isso, ficaríamos arrasados. Já pensou que é um filho matar o próprio irmão? Ou o filho estuprar a própria irmã? Ou ainda um filho resolver matar o pai para ficar com o trono no lugar dele? Ou o outro dizer: quem vai reinar sou eu e não quem ele decidiu? São coisas terríveis, mas a gente vê que o pai tinha responsabilidade em tudo isso. Por isso que eu digo aqui, queridos, que há muitos pais agindo assim também nos dias atuais, e falo de pais cristãos, mais uma vez, são omissos, sobretudo quando os filhos ainda são crianças. E aqui eu me dirijo, eu tenho 2 filhas, já são adultas, mas foram crianças um dia, e eu sei que as crianças têm o hábito de descobrir o ponto fraco dos pais, e depois que elas descobrem, tchau, elas fazem o que querem com eles. E depois das redes sociais, os pais ainda filmam e botam na rede social, morrendo de rir, como que fosse uma coisa fantástica. Há pais que argumentam que elas, as crianças, são inocentes, que a disciplina vai revoltá-las, e isso é antibíblico. Até porque a Bíblia, quando fala em disciplina, não fala em castigo, fala em correção, é diferente. Mas muitos se omitem, porque acham que disciplina estraga o caráter. Ora, o autor da carta aos Hebreus escreveu dizendo: qual o pai que ama o filho e não o disciplina? Então, a omissão é o caminho para a desgraça na vida dos filhos. Os pais não podem ser omissos como são nos dias atuais. Eles esquecem que toda pessoa, independentemente da idade, tem defeitos de caráter. Isso pouco importa a idade, ter uma natureza pecaminosa. O bebê que está nascendo agora, num dos hospitais de Campina Grande, é um pecador. Tem uma natureza pecaminosa. É claro que à medida que vai crescendo, é que isso vai se tornando visível aos olhos dos que convivem, mas há natureza pecaminosa.
Portanto, se não forem educados, corrigidos e disciplinados quando necessário, de acordo com a palavra de Deus, esses defeitos de caráter serão ainda mais evidenciados quando crescerem. Os que são adultos também continuam sendo pecadores e não deixam de ser filhos porque se tornaram adultos. E aí eu aproveito para dizer isso para os jovens que estejam aqui. Não pense que porque você agora já é adulto, você deixou de ser filho do seu pai ou da sua mãe. Eles continuam tendo autoridade sobre sua vida. Porque já viram, um adolescente, o pai vai falar alguma coisa, já sei pai, já sei mãe, já sabe de tudo. Como que realmente soubessem, esquecem que eles poderiam ser doutores, PhD na vida. Os pais são autoridades de Deus na vida deles. Você precisa entender isto. E os pais precisam entender isto. Não precisa viver brigando. Mas a autoridade é autoridade. E precisam se submeter a essa autoridade. Eu já disse isso várias vezes, às vezes nos EJ6 eu digo isso, e vou repetir aqui nesta manhã. Eu gosto, nas tábuas dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, na primeira tábua, é honra teu pai e tua mãe. E se nós observarmos isto, essa tábua, essa primeira tábua, trata basicamente de todos os relacionamentos entre nós e Deus. Não terás outros deuses diante de ti, guarda o sábado para o purificar, enfim. A segunda tábua trata dos relacionamentos entre as pessoas. Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Está na segunda tábua. E eu penso, e aqui eu comungo com a ideia de alguns teólogos que falam sobre isso, que essa honra pai e mãe está na primeira tábua, juntamente com os demais mandamentos que tratam do nosso relacionamento com Deus, porque isso mostra que os pais são autoridade de Deus nas nossas vidas. E submetermos-nos aos pais significa estarmos sendo submissos ao próprio Deus. Mas há muitos filhos que não pensam assim. Num dia como hoje, dia das mães, vão todos para a casa da mãe almoçar, o que é muito bom, claro. Mas passados, amanhã já começam a ser desobedientes de novo. Isso é coisa de cristão? Isso é coisa de quem vive na igreja? Não, isso é coisa de quem não teme a Deus e precisa mudar. Assim como os pais precisam exercer a autoridade dada por Deus, porque um dia Deus vai cobrar deles também. Então, ser omisso, como o rei Davi foi, é um caminho para a tragédia na vida das pessoas, ainda que não haja tragédia no nível das que houve na família de Davi, mas existe tragédia maior do que andar fora dos caminhos do Senhor, não é? É claro que a gente precisa orar, pedir sabedoria a Deus, orientação, mas não podemos nos omitir. E para aqueles que têm filhos, crianças ainda, a hora de você exercer a autoridade é agora, porque depois que engrossar o pescoço, vai dar mais trabalho. Mas não é porque engrossou o pescoço que deixou de ser filho. Os pais precisam ter autoridade. O outro erro que o rei Davi cometeu, que a gente vê na palavra do Senhor, ele transferiu a responsabilidade que era dele para terceiros. O relato que consta no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 27, verso 32, esclarece, após dizer quem eram os chefes. Davi tinha um ministério muito grande, né? Tinha homens que encarregados de cuidar das mais variadas áreas do seu governo. E no capítulo 27, verso 32, diz assim: Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio. 1 Crônicas, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Racome, cuidava dos filhos do rei. Veja, ele colocou alguém para cuidar dos filhos dele. Obviamente, eram muitos filhos e precisava de alguém. Mas quando a gente lê todo o relato, a gente vê que o rei saiu transferindo totalmente o cuidado para terceiro. Ele era um homem muito ocupado, claro.
além de ter que julgar as causas do povo, tinha muitas responsabilidades administrativas e tinha que sair às guerras, como nós já sabemos da história. Mas, queridos, transferir a responsabilidade integralmente para outros gera tragédias terríveis, atrai desastres para famílias. Muitos filhos se tornam pessoas com práticas avessas à palavra de Deus, porque os pais estão mais preocupados, como me parece que era o caso do rei Davi, estão mais preocupados em cuidar das responsabilidades cotidianas, como se cuidar de filhos também não fosse uma responsabilidade cotidiana, do que dedicar tempo à educação da prole. Muitos pais nos dias atuais agem da mesma forma, transferem o cuidado dos filhos para a igreja, porque há pais que acham que trazer para a igreja já está resolvendo o problema. Lembro-me que há alguns anos é generosidade, eu ainda tinha cabelo, e eram pretos. Lá na segunda igreja, eu e Débora cuidávamos dos adolescentes. Então vejam, já faz tempo. E uma mãe chegou para mim certa vez e disse assim: eu não vou largar o seu pé enquanto você não der jeito no meu filho. Eu falei: eu vejo seu filho de 8 em 8 dias quando você traz aqui, e assim mesmo quando você vem, que nem todo domingo ela ia. Você é quem tem que cuidar na sua casa. Não transfira para a igreja a responsabilidade que é sua, porque muitos pais fazem isto, transferem para a igreja, transferem para a escola, transferem para terceiros. A igreja é uma bênção e devemos trazer nossos filhos, mas a responsabilidade continua sendo nossa. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Há pais que transferem para os avós. Avô só vai estragar. Com toda com todo carinho, mas como eu já falei, eu tenho um amigo que diz que avô é um burro brabo que o neto amansou para o filho montar, porque é isso mesmo. Mas tem pais que transferem. Claro que é uma bênção poder contar com a ajuda dos avós. Lá em casa mesmo, nós contamos com a ajuda de minha mãe durante muito tempo. Quando precisávamos fazer qualquer coisa, a mamãe cuidava, estragava também, mas cuidava com muito carinho. Mas há pais que transferem a responsabilidade. É diferente contar com a ajuda de transferir a responsabilidade. Mas há muitos fazendo isso. Enfim, o que eu quero dizer é que os pais não devem ser irresponsáveis. Primeira coisa eu quero dizer é o seguinte: não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis e abrir mão das responsabilidades lá fora. Não, elas continuam existindo e precisam ser cumpridas. Mas, queridos, o que eu quero dizer é que os pais precisam encontrar tempo para os filhos, para cuidar deles, para educá-los, para agir de acordo com a palavra do Senhor. Porque se tem uma definição que eu acho fantástica sobre filhos, aqui está no Salmo 127, quando diz que os filhos são a herança do Senhor. Então nós somos, vamos dizer assim, os herdeiros de Deus, os pais, que herdamos a herança e temos responsabilidade de cuidar dessa herança. E um dia vamos prestar contas ao Eterno sobre ela, sobre como cuidamos dela. Então terceirizar, transferir, abrir mão, sobretudo nos dias atuais, quando a gente tem uma série de concorrências dentro de nossa casa, é o smartphone na palma da mão dos filhos, e aí há pais que compram, terceirizam a educação para um smartphone, compram, botam lá na mão do menino, porque o menino fica entretido e não dá trabalho, ou então na frente de uma TV, vendo uma série de lições que vão deixar a criança calma, relaxada, não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho agora, mas depois vai. No futuro vai.
porque está aprendendo uma série de coisas que não são compatíveis com a palavra do Deus eterno. E mesmo quando nós colocamos, e eu vejo que isso acontece e é saudável, colocamos eles para verem coisas que são ligadas à palavra de Deus, ainda assim, uma TV, um smartphone, uma igreja, seja o que for, não substitui a presença dos pais na vida dos filhos. Não substitui. Então não podemos ser, como foi o rei Davi, transferidores de responsabilidades. Há pais que presenteiam os seus filhos, inclusive, com equipamentos caríssimos, para que eles fiquem entretidos. Aí ainda dizem assim: eu estou investindo. Será que estão investindo? Será que esse investimento vale a pena? Eu não estou condenando aqui que sejam dados presentes aos filhos. O que eu condeno é a transferência da educação para esses meios tecnológicos. Não podemos transferir. Eu vejo até a pais que transferem, e aqui eu compreendo perfeitamente muitos casos. Mas há pais que hoje em dia tem as vans que levam os filhos para as escolas, o que é uma bênção. Mas há pais que escolhem as vans apenas porque é mais barato. Não é por falta de tempo. Sai mais barato pagar para alguém levar do que eu gastar combustível todo dia para levar. Mas será que essa economia justifica a ausência? Porque quando eu vou buscar, quando eu vou deixar, eles vão dentro do carro, vão conversando comigo, eu vou vendo as coisas, vou podendo estabelecer regras. Eu lembro que quando as meninas eram pequenas, e já faz um bom tempo, eu fui buscá-las na escola. E eu ia buscar, ia deixar todos os dias, parava o que estava fazendo, nunca achei que isso fosse... Era bem complicado, mas nunca achei que fosse uma obrigação além das minhas forças. E lá em casa tinha uma regra, quando as meninas eram pequenas, que é o seguinte: bombom só no final de semana. E não era assim, final de semana para tirar o atraso, não. Era regrado. E isso foi conversado, não foi algo imposto apenas. Conversamos com elas, isso pode estragar os dentes, tal. Concordo, final de semana. Então, a gente podia sair de casa e deixar lá a bomboniere que elas não comiam. Você desse um presente para elas, elas pegavam, agradeciam e guardavam. No final de semana, elas usufruíam. Só que um dia eu fui buscá-las na escola, e quando elas entraram no carro, aí Belinha foi lá dizendo: pai, a gente... Aí Débora Cecília bateu: não. Aí Belinha se calou. Eu falei: que foi? Aí ficaram: diga o que foi. Pai, a gente chupou uma pastilha. Eu disse: mas o que foi que a gente conversou sobre isso? Não, foi a professora que deu, tal. Aí eu fiquei calado. Aí elas disseram: e aí, o senhor vai fazer o quê? Não, vou pensar. Tem que deixar elas refletirem, né? E eu fiquei um dia todinho sem falar nada. E eu só via elas lá, conversando entre elas, até que chegaram para mim: pai, o senhor... Estou pensando. No outro dia eu chamei e disse: vem cá, Belinha, você desobedeceu, você vai passar um final de semana sem direito a bombom. Ela foi logo dizendo: e Débora, calma, estou falando de você. Débora Cecília, você não só desobedeceu, como incentivou sua irmã a não me dizer. Então, no seu caso, serão 2 finais de semana. Tá certo, beleza. Aí passou. Primeiro final de semana, todas sem direito a bombons, tranquilo. Mas no segundo final de semana, uma tinha direito. Aí tá lá, né, fazendo, e a outra sem poder. Estavam na casa de mamãe, aí de repente o telefone toca. Era Débora Cecília. Atendi: diga, filhinha. Pai, com aquela voz chorosa: diga, deixa eu chupar só uma pelota. Amados, o desejo naquele momento era dizer: minha filha, você tem direito a tudo. Tudo. Mas assim, porque deu muita pena a voz. Mas eu disse: filhinha, você devia ter pensado nisso na hora de desobedecer. Tá bom, pai, desculpa. Desligou. Aí eu fui chorar, depois desliguei e fui chorar. Mas sabem, queridos, muitas vezes a gente
por não estar presente na vida deles, não vê detalhes como esses, que fazem toda a diferença na hora de forjar o caráter. Porque tanto, se eu não tivesse presente naquele dia, não ia saber disto. E mais, depois, se eu tivesse cedido simplesmente, também ia dizer, é só fazer uma carinha de choro, tal, que resolve. Então, muitas vezes, a gente tem que entender que, por mais que nós amemos, estamos lidando com pessoas que são pecadoras, que são inteligentes, que conseguem manipular. E isso só é possível se nós formos presentes na vida deles. Então, a gente aprende com o rei Davi que a gente não pode transferir responsabilidades, a não ser quando se faz necessário, claro, mas temos que encontrar tempo para os filhos, porque do contrário, se nós não encontrarmos tempo, eu digo isso já partindo para o termo, nós não vamos ensinar o que o salmista deixou muito claro no Salmo 78, sobretudo os versos 2 ao 7, quando ele diz assim, que o que aprenderam dos pais, o que ouviram, vão passar para seus filhos, que por sua vez irão passar para os filhos que ainda não nasceram, e assim sucessivamente. Nós precisamos ter em mente como pais, que estamos criando filhos que vão ser pais, e que vão passar para os seus filhos aquilo que aprenderam, e assim sucessivamente. É assim que a gente vai moldando a sociedade, forjando o caráter da sociedade, ensinando os princípios de Deus e vivenciando os princípios de Deus nos nossos lares. Então a gente passa para os filhos, que vão passar para os seus filhos, que vão passar para os seus filhos, e assim sucessivamente. O livro de Provérbios, no capítulo 17, tem um texto interessante, diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então é assim, a coroa dos velhos são os netos, os filhos dos filhos. Os pais só vão saber que fizeram um trabalho correto como pais, quando os filhos forem pais, porque aí eles vão passar a educação que receberam para os netos, e aí vai coroar o trabalho dos pais. Mas diz o inverso também, diz assim, a glória dos filhos são os pais, ou seja, os filhos se sentem glorificados nos pais. Então você pega uma criança, ela tem o maior prazer de apresentar o pai para os amigos, uma criancinha. Mas quando ela fica adolescente, ela não quer nem que você vai deixar ela na porta da sala de aula, senão ela paga mico, começa já a ter vergonha. Mas isso é natural. O que não é natural é ela ter vergonha, porque os pais não andam segundo as regras corretas, sobretudo da palavra de Deus. Aí envergonha, não glorifica. Então, se nós quisermos também, e eu digo isso para encerrar, já está se aproximando ali do término do tempo, mas eu digo isto pelo seguinte: se nós não atentarmos para o exemplo no dia a dia, como pai, como mãe, como marido, como esposa, então nós não vamos permitir que lares futuros deem sequência àquilo que é o correto. Então, antes de tudo isso que eu falei, de ser presentes, de não ser omissos, de não transferir, de tomar as atitudes que devem ser tomadas, nós devemos, como pais, viver de acordo com a palavra de Deus e nos esforçarmos para isto, porque nós também não somos perfeitos, nós erramos muito. Então nós devemos buscar ser exemplos de pais, de maridos e de esposas para os filhos, porque saibam de uma coisa, eles vão reproduzir o que aprendem em casa. E aí nós precisamos nos esforçar para isto. Eu tenho certeza, eu tenho aqui, presumo eu que há muitos aqui que são avós, que estão aqui. E aí eu já quero dizer, não chamei vocês de burro brabo não, viu? Foi só um exemplo que um amigo meu deu. E eu tenho certeza que vocês que são avós, podem ver muitas coisas hoje nos seus netos que foram ensinados por vocês para os seus filhos. Muitas coisas. Porque isso é uma questão natural da vida. Então, nós precisamos atentar para, em todos os momentos, nos esforçarmos para viver segundo a palavra de Deus. Isso é para quem não é casado ainda, mas vai casar, pelo menos pretende, amém?
viver, e mesmo que não case, é obrigação nossa viver segundo a palavra de Deus, se não como pais, como filhos. Porque o exemplo do rei Davi, a gente fica olhando aqui, fica pensando, quando eu for pai, eu vou fazer desse jeito. Só que tem um detalhe, no exemplo do rei Davi, tem o exemplo de Absalão e tem o exemplo de Adonias, que nós lemos aqui. O que filhos não devem fazer? Filhos não podem ser insubmissos. Filhos não podem ser egoístas. Filhos não podem viver à revelia da palavra de Deus. Se tem projetos de vida, coloquem diante do Senhor e espere que o Senhor viabilize e não tente forçar a barra, como fez Absalão, porque isto redunda em desgraça. Qual foi a desgraça? Ele foi assassinado, como Adonias também o foi, por Salomão depois já como rei. Então nós precisamos, queridos, orar muito, rogar muito ao Deus eterno, que tenha misericórdia de nós, que nos ajude a ter lares fulcrados em sua palavra, e que nos ajude a domar o velho homem que dá dentro de nós, porque nós agimos muitas vezes no ímpeto, agimos no calor das emoções. Então a gente nem pode ser 8 nem 80, nem pode ser totalmente omisso, como foi o rei Davi, ausente, transferidor de responsabilidade, mas também não pode agir de acordo com a nossa vontade, tem que agir exatamente de acordo com a vontade de Deus. Para isso a gente precisa depender dele em todos os momentos, pedir sabedoria a ele e pedir que ele cuide de cada um de nós e dos nossos lares. Amém, queridos? Eu peço permissão para fazer uma oração, pastor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esta manhã abençoada, ensolarada, pelo privilégio de ter acordado no dia de hoje. Muitos ontem foram dormir e neste momento estão sendo velados. E o Senhor permitiu que nós acordássemos. Também somos gratos a Ti pelo privilégio de estar na Tua casa no primeiro dia da semana. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, talvez estivéssemos agora chegando de alguma festa, ressacados, embriagados, depois de uma noite de coisas que não agradam a Ti. Se estamos aqui é porque o Senhor foi misericordioso conosco, nos alcançou, nos amou primeiro, nos fez novas criaturas e nos blindou dessas coisas que são terríveis, Senhor. Ao mesmo tempo que te agradecemos, pedimos misericórdia daqueles que estão vivendo assim, a revelia da Tua palavra. Inclusive muitos amigos nossos, parentes nossos, tem misericórdia deles, Senhor. E assim como o Teu Santo Espírito um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que Tu os convença também, para que eles se entreguem a Ti e deixem a vida pecaminosa. Ó Deus, em especial somos gratos pela existência desta igreja, dos seus pastores, seus oficiais, todos os membros que dela fazem parte, congregados, e dos lares aqui representados. Senhor, sabemos que não somos perfeitos, que temos a natureza que atenta contra a Tua santidade. Pedimos perdão por isto e ao mesmo tempo somos gratos pelo perdão, porque sabemos que Tu és imediato em perdoar. Mas, Senhor, olha para os nossos lares, vê as dificuldades que enfrentamos, de relacionamentos, de administração, de questões familiares, e nos ajude a resolvê-las segundo a Tua palavra. Que haja espírito de humildade, que haja quebrantamento e que haja, sobretudo, dependência de Ti, Senhor. Que não seja a nossa, mas a Tua vontade que prevaleça. Guarda, Senhor, os lares aqui representados. Não permita que o inimigo atente contra eles, ó Deus. Ó Deus, supre todas as necessidades, sejam elas quais forem, sobretudo as espirituais, abençoando-os com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, sejam abençoados.